Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Turminha do nono ano. E aí? Mais uma vez, a aula da professora Veridiana Torres. E aí, gente, vocês já pararam para pensar qual o tema da aula de hoje? Genes. Para aí. Para pensar em por que nós somos parecidos com as pessoas da nossa família. Principalmente com nossos pais, ou mesmo com os nossos avós. Pararam para pensar? O tema de hoje está tudo relacionado. Essas questões, elas são explicadas pela hereditariedade, gente, estudada pela genética, uma área das ciências biológicas. Mas, professora, o que é hereditariedade? Vejamos, a hereditariedade ela consiste na transmissão de características de uma geração para outra, isto é, dos pais para seus descendentes. E essas características se manifestam principalmente em função das informações codificadas no DNA, que se encontra enovelado no núcleo das células, sob a forma de quem, gente? De cromossomo. Vocês lembram da mitose, da meiose? Pois é, na reprodução sexuada, os gametas produzidos no processo de meiose contêm apenas a metade do conjunto dos cromossomos dos indivíduos. Assim, quando ocorre a fecundação, meus amores, a união dos gametas masculino e feminino, né, terá um conjunto cromossômico completo. Metade dele proveniente do pai e da outra metade proveniente da mãe. Por isso, os descendentes apresentam características dos ambos pais. Vamos lá para o nosso conteúdo? E aí, pessoal, eu trago essa imagem do mapa do Brasil, só que ela está repleta de imagens, né? Que é justamente a diversidade das pessoas que vivem no Brasil. Vamos falar de Brasil. Então, somos todos iguais? Somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos e deveres, independente de qualquer situação, não é verdade? Mesmo assim, não somos iguais na aparência física, ok? Observe essa imagem desse mapa que eu trouxe. Compare a fisionomia dessas pessoas. Elas se parecem com quem? Elas são totalmente iguais? Não, professora. Então, elas têm descendências de várias regiões, né? Nós temos descendência de africanos, europeus e entre outros. Mas, entretanto, gente, apesar dessas diferenças na aparência física, somos muito semelhantes geneticamente. Anota aí. Somos semelhantes geneticamente. Por exemplo, uma pesquisa, que é justamente porque eu trouxe esse mapa, fez uma análise comparativa do DNA da população brasileira, né, da nossa população, e revelou uma mistura de material genético de europeus, ameríndios, nativos do continente americano, não é isso? E africanos, ou seja, nós temos várias, como é que eu posso dizer? Mistura material genético. E diversos estudos, pessoal, comprovam que a semelhança genética entre as pessoas de diferentes regiões é uma forte evidência de que existem raças nas espécies humanas. Olha aí que bacana. Muito menos raças puras. Pensamentos que já nos levou até as guerras, né? Que existem raças puras. Não é isso, gente. Nunca aconteceu. Você já ouviu as expressões irmão por parte de mãe, irmã por parte de pai e outras semelhantes? Acho que já, né? Ah, eu sou irmã só por parte de pai. Eu sou irmã só por parte de mãe. Pronto. É de onde vêm essas misturas, não é isso? Pois é, de certa forma, toda a humanidade tem parentesco por parte de DNA. Olha aí que bacana. E aí, pessoal, lhes apresento um pouco de história. Quem é esse cara? Gregor Mendel, né? Ele foi um dos primeiros estudos que a gente vai entender mais na frente, foram desenvolvidos por Mendel, ele é do período de 1822 a 1884, ele viu tudo isso aí, né?
E aí, gente, ele era um jovem monge que vivia no mosteiro, em uma cidade localizada na região da República Tcheca. Entre os anos de 1851 a 53, esse período aí, ele frequentou essa universidade, né, onde tornou conhecimento o método científico. Vocês lembram daqueles vários cientistas que eu apresentei nas primeiras aulas? Então, Mendel ele foi aplicado com sucesso nos experimentos que desenvolveu posteriormente, onde seus experimentos mais conhecidos foram conhecidos e realizados com ervilhas da espécie Pisum sativum, conhecida popularmente como ervilha de jardim ou ervilha de cheiro. Então, o que esse cara fez? Olha só, Mendel ele observou os indivíduos dessa espécie, ele percebeu que as plantas podiam variar bastante na sua característica. Olha como é importante a gente se perguntar, por que isso está acontecendo? Então, ele observou. E aí, o que foi que aconteceu? Por exemplo, quando considerada a altura havia de dois tipos, né, das plantas, altas e anãs, com o objetivo de compreender como essa e outras características eram transmitidas entre gerações de ervilhas de jardim, ele planejou e executou uma série de experimentos. Olha só, ele tinha que observar o crescimento de cada um, as características, e aí ele fez lá, né, a estufa dele. Em relação às características de altura da planta, Mendel ele fez o seguinte experimento. Inicialmente, ele fez a fecundação cruzada entre plantas altas e plantas anãs. Ele pegou uma planta alta e uma planta menorzinha e fez esse cruzamento. E o que aconteceu? Olha essa representação dessa imagem que eu trouxe para vocês. O primeiro cruzamento de ervilhas de cheiro realizado por meio desse experimento, como essa espécie tende a realizar autofecundação, né? Mendel precisou fazer manualmente a fecundação cruzada. Ponto para isso, retirou os grãos de pólen das flores das plantas. Vocês estudaram isso aí lá no 8º ano, gente. Ele tirou esse grão de pólen das plantas anãs, né? E depositou nos estigmas das flores de uma planta alta, né? Ele pegou da planta anã e colocou na planta alta. E aí depois ele removeu as antenas das flores dessa planta para evitar a autofecundação. E aí o que foi que aconteceu? Após esse cruzamento, gente, a planta fecundada produziu apenas indivíduos altos entre seus descendentes. Mas como assim? E no segundo experimento, olha só, Mendel realizou a fecundação cruzada entre os indivíduos altos obtidos no primeiro cruzamento, né? Já nasceu filhos, né, daquela plantinha, só que nasceram tudo altos. Então ele realizou esse segundo momento. Desses cruzamentos foram produzidos descendentes altos e anãs, em uma proporção de 3 plantas altas para cada planta anã. Olha só, para explicar os resultados dos seus experimentos, esse cara ele propôs a existência de algo que ele já denominou fatores genéticos, que segundo eles seriam transmitidos de pais, olha só, aos seus descendentes, conferindo-lhes suas características. E no caso dos experimentos com a altura das plantas de ervilha, Mendel sugeriu a sua existência 2 tipos de fatores, o fator alto e o fator anão. Gente, e concluiu que nos indivíduos resultantes dos primeiros cruzamentos, todos altos, ambos os fatores estariam presentes, visto que no segundo cruzamento, realizando entre esses indivíduos, foram produzidos tanto os descendentes altos como os descendentes anãos. Olha como é importante observar. Aí, pessoal, depois disso, Mendel tornou-se célebre pelos experimentos que realizou no jardim do convento durante 10 anos. Ele fez esse período aí, essas suas pesquisas. Quando estudou a reprodução das ervilhas, e analisou como ocorre a transmissão das características aos longos das gerações. E as características das ervilhas que Mendel analisou em suas pesquisas
estão resumidas aqui na figura, né, a seguir, onde mostra, gente, quais entre elas Mendel conseguiu definir como dominantes e quais definiu como recessivas. Calma, gente, não se assuste. Por meio desses estudos, ele chegou à seguinte conclusão, que ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, e até hoje constituiu uma das maiores importantes alicerces na genética, no estudo da genética. E aí, vocês gostaram sobre a história de Mendel? Bacana, não é isso? Então, sobre as interpretações de Mendel para a herança de 7 características das ervilhas estudadas, deram origem a essa primeira lei. Anota aí a primeira lei. O que é essa lei, para vocês não esquecerem? A primeira lei de Mendel é o princípio da segregação dos caracteres, ou conhecido também como lei de segregação. Ou seja, cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação de gametas, ok? Indo apenas um dos fatores do par para cada gameta. Os gametas, portanto, são puros. E aí, pessoal, só para recapitulando, os genes, né, a herança das características ou hereditariedade, ela é estudada por uma área atualmente que está muito presente nos diferentes meios de comunicação. Gente, a genética, né, que é o título do nosso capítulo. Hereditariedade está relacionada com as moléculas de DNA presentes nas nossas células, é isso? E demais. E aí, pessoal, conforme esses estudos nessa área foram evoluindo, descobriu-se que os fatores genéticos propostos por Mendel, né, o cara das ervilhas, ele era, na verdade, segmentos do DNA que carregaram informações capazes de condicionar, né, características dos indivíduos. Esses segmentos do DNA foram, então, chamados de quê? Genes, ok? As unidades fundamentais da hereditariedade. Os genes, pessoal, eles estão localizados aonde? Quem lembra? Quem disse cromossomos acertou, né? Então, os genes, eles estão localizados nos cromossomos, em organismos diploides, durante o processo da divisão celular. Os cromossomos se organizam aos pares. Um cromossomo vindo da parte masculina e da onde vem a outra? Feminina. Lembre-se disso. E aí, pessoal, eu quero que vocês foquem nessa imagem e observem. Cada par é chamado de cromossomos homólogos para cada característica, ok? Existe uma região específica nos pares de cromossomos homólogos em existir diferentes formas, certo? Os alelos podem ser dominantes, que são representados por uma letra maiúscula, ok? Lembre-se disso, os alelos podem ser representados pela letra maiúscula. E os recessivos, que são representados por letras minúsculas, tá certo? Esse livro aqui de vocês, na página 21, tem a mesma figura que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? E aí, observe essa representação dessa célula somática, né? Que compartilhou cromossomos homólogos, que destacamos alguns genes com seus alelos identificados por letra. Observem aí, tá certo? Observe a célula hipotética representada indicando 4 genes com seus alelos, representados por uma letra. Observe, gente, que para cada gene usamos letras maiúsculas e minúsculas. Vocês podem até desenhar para poder identificar o que eu estou falando. Outro ponto, pessoal, é quando o par de alelos está representado apenas por letras maiúsculas ou por letras minúsculas, que significa que eles são iguais. Quando estão representados por letras maiúsculas e minúsculas, significa que eles são diferentes, não é isso? Aí, quando os alelos são iguais, dizemos que eles são homozigose, que são representados pela mesma letra, as duas em maiúsculo ou minúsculo. No caso aí da figura, né, ó, Bzão, Bzão. Vou falar assim para vocês entenderem. Ou Dzinho, Dzinho. Isso aí, eles são
eles são alelos iguais. Então, eles estão em homozigose. Quando os alelos são diferentes, as letras são diferentes, dizemos que estão em heterozigose, né? Vem de diferente. E são representados pela mesma letra, mais de uma delas sendo maiúscula e sempre escrita da outra que vem em minúsculo. Por exemplo, vou ler dessa forma: azão, azinho, certo? Olha aí a figura. Cezão, cezinho. Outro ponto importante, gente, pessoal, são as manifestações de uma característica que depende dos outros fatores, da interação dos seus alelos e do ambiente externo. Vai depender muito para sair alguma característica. Cada par, o conjunto total das janelas de cada célula de uma pessoa é chamado genótipo, que vem de gene, tá certo? Genótipo. Cada parte, conjunto total de janelas de cada célula de uma pessoa é chamada de genótipo. É a manifestação do genótipo que depende da interação entre o genótipo e o meio. Essa manifestação é chamada de fenótipo. Vamos já entender. Então, assim, genótipo mais o meio vai dar um resultado de fenótipo. Vamos ver aqui. Olha só, mas o que é genótipo? Definimos como genótipo, meus amores, a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que um indivíduo possui, né? O que a gente carrega, nossa hereditariedade, não é isso? Essa constituição genética é proveniente dos ancestrais em que o ser possui, o ser. Nós, seres humanos, né? O genótipo é formado por uma combinação entre os genes do pai e da mãe. Imagine, por exemplo, que uma mulher apresente pigmentação normal da pele, mas que possua um gene para o albinismo, sendo ela, portanto, azão. Lembra das letras? Azinho, letras diferentes, não é isso? Quando nos referimos aos genes que ela possui, referimos ao seu genótipo, tá certo? Quando se referimos ao gene, genótipo. Professora, mas o que é fenótipo? Olha só, o fenótipo é a expressão do genótipo, mas com a interação do ambiente, vai depender do ambiente. Quando falamos da cor da pele de uma pessoa, estamos falando de uma característica que surgiu em decorrências de informações presentes que está lá no DNA. Entretanto, pessoal, essa mesma pessoa pode expor-se ao sol por várias horas durante o dia, causando alterações em seu tom de pele. É por isso que dizemos que o fenótipo é igual ao genótipo, mas com influências do meio, tá certo? Então, pessoal, eu só tenho a agradecer. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre genes, né? Tenham guardado aí a primeira lei de Mendel, não é isso? E também que vocês possam compreender mais um pouco sobre a genética, sobre a sua hereditariedade, para podermos concluir essa fase desse capítulo, tá certo? Então, assim, procurem no conteúdo do livro didático de vocês, esse aqui, façam essa comparação, leiam, façam as atividades, que com certeza vocês vão compreender melhor. Não se esqueça de dar um like no meu vídeo, um grande beijo e até a próxima.